O plenário do TSE confirma a proibição à equipe de campanha de Bolsonaro de usar imagens e discursos do presidente na Inglaterra. A decisão foi tomada por unanimidade entre os ministros da Corte Eleitoral. E agora nós vamos a Brasília conversar ao vivo com a Camila Andrade sobre esse assunto, porque, Camila, boa tarde para você. Essa não é a primeira vez, né, que o TSE proíbe o presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição, claro, de utilizar imagens, vídeos de sua atuação como presidente na campanha, correto? Correto, Escola. Boa tarde para você, para o Mark, para todo mundo que acompanha o RN Opinião. Todo mundo deve se lembrar do dia 7 de setembro, né? No entendimento do ministro Benedito Gonçalves do TSE, naquela ocasião houve uma mistura entre os eventos cívico e eleitoral impulsionado por Bolsonaro. Então, portanto, já tinha proibido também que ele usasse as imagens, os vídeos que foram gravados, inclusive transmitidos pela TV estatal, em relação a esse evento cívico de comemoração do bicentenário da independência do Brasil. O que aconteceu agora? Como vocês já adiantaram aí, o Bolsonaro ele foi até a Inglaterra em viagem oficial para participar do funeral da Rainha Elizabeth II. Mas, em tom de campanha, ele discursou na sacada da residência oficial do embaixador brasileiro lá no Reino Unido. Lembrando que a lei eleitoral ela proíbe campanha política dentro de edifícios públicos. A proibição do uso dessas imagens, portanto, havia sido determinada em decisão provisória do Corregedor-Geral Eleitoral, o Benedito Gonçalves, no início dessa semana. O ministro acatou parcialmente um pedido que foi feito pela candidata à presidência da República pela União Brasil, a Soraya Tronic. Ele afirmou que o fato tem potencial de ferir a isonomia entre os candidatos e candidatas a essas eleições de 2022, em especial os candidatos a presidente, nesse caso em específico, já que a posição do chefe do executivo no uso do imóvel da embaixada para divulgar as pautas eleitorais redunda em vantagem não autorizada pela legislação eleitoral do atual incumbente do cargo, aqui entre aspas esse termo em específico. O Gonçalves, no entanto, diz que candidatos à reeleição organizam a agenda eleitoral em paralelo com a agenda oficial. E assim, eles não há elementos, eles não podem proibir que eles façam ou produzam material para campanha eleitoral de propaganda durante essa viagem. Esse, inclusive, é um problema da reeleição, porque a gente tem candidatos, no caso do Bolsonaro, que estão no cargo oficial, né? A gente pode também fazer essa comparação no caso dos governadores, mas nesse caso em específico, ele é o presidente da República, mas também é candidato, e aí fica difícil você fazer essa análise de quando ou não a máquina pública está sendo usada em prol dessa campanha eleitoral. O que eles têm pegado aí, os partidos políticos que são oposição a Bolsonaro, aqueles outros políticos que estão de olho, judicializando cada uma das questões, é quando esses eventos eles são deturpados, digamos assim. Bolsonaro subir num palanque no dia 7 de setembro, mas não falar, não se direcionar sobre a data em si, sim falar diretamente com os apoiadores sobre a campanha, o tom do discurso que foi adotado lá naquela casa do embaixador, então na residência oficial do embaixador no Reino Unido, o fato inclusive de ter tido toda aquela discussão e inclusive um bate-boca com um cidadão do Reino Unido em meio a tudo aquilo entre os bolsonaristas que estavam ali para acompanhar o presidente. Então, eles vão lá e judicializam esses casos, já tendo em vista esses pontos em específico, porque o que diz a legislação é bastante claro, é que não pode ser feita, né, a campanha política dentro de edifícios públicos. E aí, voltando ao assunto do 7 de setembro, como muitas postagens com imagens das comemorações do bicentenário, elas foram mantidas nas páginas do presidente, o ministro Benedito Gonçalves, esse mesmo de todas essas decisões, ele apontou a contrariedade à decisão liminar proferida nos autos e reiterou a ordem para a campanha de Bolsonaro apagá-las. O PL tem 3 dias para se manifestar sobre o descumprimento da decisão e depois o ministro pode decidir se aplica ou não uma multa que pode chegar a R$10 mil por dia enquanto nessas postagens seguirem no ar. Escola, Marque. Tá, e portanto a Camila explicou bem aí essa situação da dificuldade de estabelecer a linha divisória entre o que é campanha e o que é o exercício do mandato. Vamos separar então esse comentário em duas partes. Primeiro, essa questão da separação. É difícil fazer isso mesmo, e mais do que isso, é o que nós falávamos ontem aqui, escola, sobre reeleição. A reeleição é um problema para o país. Porque a reeleição não estava prevista na Constituição, era uma emenda. Ela foi colocada lá dentro. Então, o sistema constitucional brasileiro não previu reeleição. E esses problemas todos que a Camila relatou só apareceram porque emendaram a Constituição. Inclusive, uma
um momento bem complicado do legislativo brasileiro, denúncias de compra de votos no governo Fernando Henrique Cardoso. O primeiro grande escândalo de compra de votos aparece na aprovação da reeleição. Pois bem, aí colocaram a reeleição lá dentro e é difícil fazer isso mesmo, porque ou o cara é candidato ou o cara exerce o mandato. Qual que é a linha que separa? O presidente não ia para a Inglaterra, então? É isso que o TSE queria? Agora, se não fosse, também ia ser criticado por isso, porque ali tá todo mundo querendo falar mal dele sempre. Então, se vai é problema, se não vai é problema. Então faz como? Porque o Bolsonaro vai usar o discurso na ONU para fazer campanha. A Dilma fez a mesma coisa, o Lula fez a mesma coisa, é só pegar. Porque o Bolsonaro aproveitou a imagem da rainha para fazer campanha. Tem foto do Lula na campanha dele junto com a rainha Elizabeth também. Então, não dá para esquecer do passado só porque você quer criticar o atual, ou vice-versa. Então, a reeleição é um problema, sempre foi. Eu acho que nós temos que discutir, inclusive, é acabar com ela. Não é regulamentar mais, não é achar caminhos, não, tem que acabar com a reeleição. Ela é ruim para o país. Ela é ruim para o país. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é essa questão da censura das imagens. Daqui a pouco o TSE vai dizer que o candidato não pode mais fazer campanha, porque não pode usar a imagem 7 de setembro. Agora não pode usar o discurso que fez lá na sacada da Embaixada Brasileira em Londres. Daqui a pouco não vai poder pedir voto. Então o TSE vai decidir que é proibido fazer campanha. A minha sensação é essa. Então são decisões contraditórias e que prejudicam o bom debate. Quem tem que analisar se foi uma coisa ruim para o candidato ir lá e fazer discurso da sacada da embaixada, não, é o eleitor que vai dar o voto ou não. Pronto. Agora ficam querendo aí ceifar todas as formas de fazer campanha na expectativa de que o candidato não comunique com as pessoas. A internet hoje não permite mais isso. Antes você conseguia fazer isso mais fácil, que era 5 ou 6 televisões grandes em rede nacional, então você vetava a televisão de colocar aquilo no ar, não ia, as pessoas não ficavam sabendo. Hoje não adianta, você não coloca na televisão, mas tem internet, tem o Twitter, tem o Instagram, tem o Facebook, tem outras redes sociais, tem o WhatsApp, tem o compartilhamento. Então, toda forma de censura é burra, eu sempre vou dizer isso, até como comunicador, toda forma de censura é burra. E ela acaba encontrando aí problemas na inteligência das pessoas que vão fazer questão de compartilhar o que é proibido, escola. Chega a ser até o inverso, né, da intenção principal de quem censura, que é esconder uma informação ou não permitir que ela seja divulgada. Mas daí as pessoas ficam, né, mais tentadas a buscar aquilo que é proibido. Então, vamos ver o que vai dar, mas são decisões contraditórias e são decisões que não ajudam o jogo democrático. Obrigado, Camila, pela participação. Até amanhã.